Olá, pais! Vocês têm dúvidas com relação à alergia à proteína do leite de vaca? Meu nome é Gleison, eu sou médico pediatra e esse é o assunto que eu vou abordar hoje. Em primeiro lugar, eu quero falar o que não é a alergia à proteína do leite de vaca. E nesse vídeo eu vou usar a PLV para me referir a essa doença, que é a sigla dela e que vai deixar a nossa comunicação mais fácil. A PLV não é a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é uma outra doença relacionada ao leite e que eu abordo num outro vídeo aqui. A PLV, ela é, como o nome diz, uma alergia e ela é secundária à ingestão ou do leite todo ou de partes da proteína do leite de vaca. Segundo as porcentagens levantadas pela Sociedade Europeia de Gastroenterologia Pediátrica e a Sociedade Norte-Americana de Gastroenterologia Pediátrica, ela comete em média de 2 a 7% das crianças. No caso, eu vou focar mais no caso dos bebês, porque os bebês jovens, principalmente menores de 6 meses, são os mais acometidos por essa doença. É importante a gente saber que a PLV ela é uma doença sistêmica. O que isso quer dizer? Que a PLV ela pode apresentar uma sintomatologia muito rica, então ela pode trazer alterações desde a parte respiratória, que não é tão frequente em bebês pequenos, mas principalmente da parte gastrointestinal, e às vezes até alteração cutânea, dependendo de qual for o tipo dessa APLV. A APLV ela é dividida em dois grupos. Um que a gente chama de IgE mediada e o outro grupo que a gente chama de IgE não mediada. A IgE mediada é uma alergia. Ela se demonstra como o que mais a gente está acostumado a ver de alergia, o que as mães estão mais acostumadas a ver. Então, por exemplo, aquele nenê que se toma a fórmula, que a proteína da fórmula, a base é a proteína do leite de vaca, é aquele bebê que onde pinga o leite ou se ele baba o leite, ele já começa a ter vermelhidão, isso muito rápido. Logo depois da ingesta ou de pingar, ele já começa a ter, por exemplo, lesão cutânea. Esse não é o tipo mais frequente de APLV, ele é o tipo mais fácil da gente fazer o diagnóstico. Qualquer pessoa da família que vir que onde pinga leite no nenê ele forma uma alergia, vai saber que esse nenê está tendo alergia a esse leite. Esse tipo de alergia, esse tipo da APLV, que é o IgE mediado, ele não é o tipo mais frequente. Segundo as mesmas duas sociedades de gastroenterologia que eu citei, a divisão mais ou menos da IgE mediada e da IgE não mediada, ela é de 20 a 35% a IgE mediada, e de 65% a 80% a IgE não mediada. E qual que é a diferença básica dessas duas então? A IgE mediada, ela pode evoluir para uma gravidade maior, até um choque anafilático, ela tem esses sinais mais evidentes, pode causar edema, pode até dar edema de glote, que não é frequente acontecer, mas pode acontecer. Por outro lado, o diagnóstico é bem mais fácil, porque como eu disse, até uma pessoa da família vai entender que aquele nenê está tendo uma alergia a isso. Já no caso da IgE não mediada, que é a mais frequente, essa sintomatologia já é uma sintomatologia mais frustra, os sinais já são mais inespecíficos. Eles podem demorar mais para começar também. A partir do desenvolvimento da alergia, esses sinais eles podem aparecer de poucas horas depois da ingesta até 72 horas depois da ingesta. E os sinais, caso essa criança não seja tratada, eles vão ficando cada vez mais evidentes e mais intensos. Quais são os sinais mais frequentes que a gente pode perceber? Um nenê com alergia à proteína do leite de vaca, ele pode se apresentar como aquele nenê que
ele é irritado, ele tem dificuldade para mamar, ele chora na hora de mamar, ele pode ter sinais relacionados à colite, que é uma inflamação do intestino, então que pode se traduzir em diarreia, diarreia com muco, diarreia com sangue, que é um sinal bem sugestivo de APLV. A irritação, como eu falei antes, principalmente na mamada, já tem uma relação mais com a inflamação do esôfago. Então ele pode ter uma coisa que a gente chama de esofagite eosinofílica. Então ele tem um desconforto, um aumento do refluxo, uma dor para mamar, por conta dessa inflamação secundária à exposição a essa proteína. E aí como que a gente faz o tratamento? Em primeiro lugar, esse diagnóstico tem que ser feito por um pediatra, porque é muito fácil se confundir com se é isso ou não. A gente tem outros diagnósticos diferenciais, como eu já falei em outro vídeo aqui, sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Então é importante que o pediatra tenha conhecimento desse assunto e tenha experiência comparativa para saber quando se trata de uma coisa ou de outra ou de nenhuma das duas coisas. O tratamento difere entre a PLV IgE mediada e a PLV IgE não mediada, basicamente numa coisa importante. Na IgE mediada, a preocupação não é só alimentar. O bebê com a PLV IgE mediada, a gente precisa tomar cuidado, inclusive com produtos que a gente passa na pele dele. Então a gente tem que ler os rótulos para saber se podem ser usados nele. De shampoo, de creme hidratante, de sabonete, qualquer produto cosmético a gente tem que ler o rótulo para saber, seguindo a orientação que o pediatra é para passar para a mãe, quais são as palavrinhas que não podem ter nesse rótulo. Ah, mas eu comprei um creme para o meu filho que estava escrito creme vegano e mesmo assim ele teve a alergia relacionada à PLV que ele tem. O rótulo vegano, ele só quer dizer que esse produto não utiliza substratos animais na sua produção, mas ele não é garantia que possa ter uma reação cruzada, uma contaminação cruzada desse produto com outros produtos que podem utilizar sim isso na área de fabricação dele. Então o rótulo vegano não quer dizer que esse produto está liberado, por exemplo, para quem tem alergia à proteína do leite de vaca IgE mediado. E qual é a similaridade do tratamento das duas APLVs? Em ambas, a gente tem que excluir da dieta do bebê a proteína do leite de vaca. Isso quer dizer só que o bebê não vai tomar leite de vaca? Ah, mas meu nenê não toma leite de vaca, ele toma fórmula. Ou, não, mas meu nenê só mama no peito, ele não pode ter esse tipo de alergia. O que acontece é que uma proteína, uma molécula de proteína pode desencadear e manter a sintomatologia da APLV. Vou abordar primeiro no caso dos bebês em amamentação exclusiva. A dieta da mãe faz passar proteína do leite de vaca pro leite materno e esse nenê, ele entendo a PLV, ele desenvolve a sintomatologia, mesmo só tomando leite materno. Então, no caso de bebês que são amamentados exclusivamente, a amamentação materna exclusiva, a mãe tem que fazer uma dieta de exclusão da proteína do leite de vaca. E não é só essa mãe cortar leite e derivado do leite. O ideal é que essa mãe não tenha nenhum contato com nenhum alimento que use uma gota de leite na sua produção. E para isso ela precisa seguir uma orientação do pediatra e da nutricionista para ela aprender o que ela deve ler em cada rótulo de cada alimento que ela vai consumir para ela evitar a ingestão sem querer de uma proteína do leite de vaca.
Tem muitos alimentos que a gente nem imagina que podem conter leite e na verdade pode conter, por exemplo, embutido, tem tipo de salame que vai leite, tem tipo de linguiça que vai leite. Então é importante que essa mãe passe por essa orientação dietética. Com relação aos bebês que têm amamentação mista, quer dizer, leite materno e fórmula, ou bebês que só tomam fórmula, a fórmula tem que ser trocada. As fórmulas que não vão desencadear a sintomatologia da PLV, elas são o que a gente chama de ou parcialmente hidrolisadas ou extensamente hidrolisadas, ou até fórmulas elementares que são só de aminoácidos. A escolha do tipo de fórmula ideal que o bebê com a PLV deve tomar parte do pediatra. É importante ressaltar que muitas dessas fórmulas que sempre têm um valor bem mais alto, elas custam muito mais caro, o Estado muitas vezes fornece gratuitamente, caso o próprio pediatra preencha um processo e que seja enviado para o Estado, e aí essa família tem direito, pelo SUS, a pegar essa fórmula gratuitamente. Eu não saberia afirmar se em todos os estados isso acontece, mas eu que sou um pediatra do interior do estado de São Paulo, aqui na minha cidade a gente não tem o menor problema quanto a isso. Quando o pediatra justifica certinho que essa criança precisa receber essa fórmula especial, em 3 dias, em 48 a 72 horas aqui na minha cidade, essa fórmula está disponível gratuitamente para esse paciente. E aí, para a gente ir encerrando, uma dúvida que as mães costumam ter. Meu filho vai ter esse tipo de alergia para sempre? Não, ele não vai. Explicando de um jeito bem simples, caso essa criança fique bastante tempo sem entrar em contato com a proteína do leite, o sistema imunológico dele meio que esquece essa alergia. E aí quando a gente reexpõe essa criança de novo a essa proteína, ela já não desenvolve alergia mais. As crianças tratadas corretamente com a exclusão da proteína do leite de vaca, depois de um período, que eu não vou entrar em detalhes porque isso pode variar de criança para criança, elas se curam dessa alergia e depois elas têm uma vida normal. Outra pergunta que surge bastante, é óbvio, tá, mas que exame que tem que ser feito no meu filho para eu saber se ele tem alergia à proteína do leite de vaca ou não? Caso a gente ache que os sinais são mais compatíveis com uma PLV IgE mediada, a gente pode fazer um exame de sangue específico para a gente ver, tentar confirmar se essa criança tem alergia à proteína do leite de vaca mesmo. Então é um exame de sangue que é fácil da gente pedir e que de fato ele confirma. Porém, como eu disse anteriormente, a maior parte dos casos que são IgE não mediado, nesses a gente não consegue fazer um exame laboratorial que confirme ou não a doença. Então, seguindo o guideline da Sociedade Europeia de Gastroenterologia Pediátrica e a Sociedade Norte-Americana de Gastroenterologia Pediátrica, a gente costuma usar o teste terapêutico, que é: eu acho que esse nenê tem a PLV. Eu vou orientar a exclusão da proteína do leite e observar em torno de até 40 dias, 50 dias, qual é a melhora que ele tem nos sintomas que ele apresentava. Se ele ficar uma belezinha, por exemplo, tinha diarreia com sangue, parou de ter, ou era um bebê extremamente irritado, voltou a ser um bebê calmo, melhorou dessa sintomatologia, o que a gente faz segundo os guidelines? A gente faz a reexposição rápida, a gente já reintroduz a proteína do leite e vê. Se ele tiver uma pior e voltar a ficar como ele ficou antes, tão irritado quanto, voltou a evacuar com sangue, a gente confirma o diagnóstico. Aí a gente retira de novo essa proteína e aí a gente deixa esse bebê vários meses sem ter contato com esse alérgeno. Esse é o jeito recomendado e o jeito que a gente escolhe para fazer o diagnóstico de APLV.
Esse foi o assunto abordado de hoje. Se você quer continuar descomplicando sua vida com seus filhos, deixa um like, considere se inscrever no canal e para você continuar recebendo essas dicas, ative as notificações. Até mais.